Venezuela, da riqueza para a miséria, crise e ditadura, parte 2. Crescer a sua economia, enfraquecida pelos anos de guerra, mas uma turbulência política a partir da década de 1840 levou a uma guerra federal que durou de 1858 a 1863 e matou centenas de milhares de pessoas, um número assustador, já que o país tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes nessa época. Em 1864, com uma nova Constituição, são estabelecidos os Estados Unidos da Venezuela. Em 1891, é definida através de um tratado a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Em 1895, a Venezuela enfrentou uma crise internacional que ficou conhecida como a Crise da Venezuela de 1895, causada por uma longa disputa com o Reino Unido pela posse do território da Guiana Essequiba, e em 1899, a maior parte do território é cedida aos britânicos. Dessa forma, é formado o território da Venezuela como conhecemos hoje. Antes da Primeira Guerra Mundial, já se sabia das grandes reservas de petróleo da Venezuela, já que o petróleo praticamente escorria de infiltrações por todo o país e chegou a formar naturalmente um lago de asfalto. Essas condições vantajosas atraíram companhias estrangeiras e em 1920 o país já era o maior exportador mundial do produto. Com a Constituição de 1953, a Venezuela muda de nome, se tornando a República da Venezuela. Depois de um período marcado por ditaduras, em 1958, Rómulo Betancourt, do Partido de Ação Democrática, é eleito de forma honesta e a Venezuela entra em um período democrático. Nesse período, foram lançados planos de modernização agrícola e industrial e de promoção da saúde e educação. Apesar disso, o governo de Betancourt foi abalado por várias tentativas de golpe e ele chegou a sofrer um atentado em 1960. Nesse ano, as relações com Cuba ficaram abaladas depois do apoio de Fidel Castro à guerrilha venezuelana. Betancourt foi substituído em 1964 por Raul Leone e a democracia se manteve no país. Um novo período de prosperidade na indústria petrolífera se iniciou e acelerou projetos econômicos e sociais do governo, que em poucos anos construiu uma poderosa indústria petroquímica. Em 1968, Rafael Caldeira, da oposição social cristã, é eleito e, no seu mandato, o governo passou a deter o controle sobre bancos privados estrangeiros e sobre a indústria de gás natural e melhorou as relações com Cuba e a União Soviética. Em 1973, Carlos Andrés Pérez, da Ação Democrática, assume o poder e, no seu governo, a boa relação com os Estados Unidos e a alta do preço do petróleo causada pela guerra árabe-israelense quadriplicou o lucro da Venezuela com a venda do petróleo. Ele estatizou a indústria de minério de ferro em 1975 e a de petróleo no ano seguinte. Diante dessa ótima fase econômica, uma onda consumista tomou conta do país e a frágil estrutura econômica do governo foi incapaz de absorver isso, levando o país a um aumento da inflação e dando início a uma crise econômica. Para aumentar a crise, uma queda no preço do petróleo no início dos anos 1980 levou a uma agitação social. Com o aumento da instabilidade econômica, o governo de Jaime Luzink lançou um programa de austeridade econômica impopular. Houve um aprofundamento da corrupção no seu governo e a Venezuela suspendeu o pagamento da dívida externa. Em 1988, Carlos Andrés Pérez é eleito novamente e, mesmo com várias medidas, não conseguiu conter a crise no país, levando a greves de trabalhadores e conflitos sociais. Então, em 1992, um grupo de oficiais militares do Movimento Revolucionário Bolivariano 200, sob o comando do coronel Hugo Chávez Frias, tentou levar adiante um golpe de Estado, usando a crescente raiva pelas medidas de austeridade para justificar o golpe, mas as tropas fiéis ao presidente acabaram levando Hugo Chávez à prisão, onde permaneceu por 2 anos. No entanto, esse episódio acabou tornando Chávez famoso. Em 1993, Pérez é acusado de corrupção e destituído do cargo por um processo de impeachment. Nos anos seguintes, a Venezuela, que tinha o maior rendimento por habitante da América Latina, foi ultrapassada por vários países sul-americanos, como Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Com a perda de prestígio dos políticos e partidos tradicionais, o líder do fracassado golpe de 1992, Hugo Chávez, é eleito, dando início à Quinta República, e a Venezuela passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Uma nova Constituição foi criada, a 26ª do país, mudando as estruturas políticas, econômicas e jurídicas, aumentando o tempo de mandato do presidente de 5 para 6 anos e passando a permitir uma reeleição consecutiva. Durante o seu governo, Chávez promoveu a estatização de vários setores da economia, como a siderúrgica Sidor, responsável pela produção de 85% do aço do país, e a empresa Petróleos de Venezuela, o que levou a uma grave crise política depois que Chávez demitiu os gestores da empresa e substituiu por pessoas de sua confiança. Hugo Chávez também realizou a expropriação de 60 empresas da área petroleira, além de diversas propriedades privadas. De acordo com cientistas políticos, o governo de Chávez foi um governo populista e que contribuiu para o enfraquecimento do sistema democrático do país. Seu governo promoveu ações para a distribuição de renda e políticas públicas que aumentaram a parcela da população atendida pelos serviços de saúde e educação. Esses programas sociais acabaram garantindo a Chávez um forte apoio da população mais carente, o que ajudou a manter Chávez no poder até a sua morte em 5 de abril de 2013. Com a morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, assume o poder, a situação da Venezuela se agrava consideravelmente e, em 2014, a Venezuela já estava mergulhada na pior crise de sua história. A fome se tornou um problema grave no país e, além de uma crise política e econômica, uma crise humanitária atingiu o país.
Com indícios claros de autoritarismo, Nicolás Maduro é acusado de abuso de poder, perseguições a opositores, tortura e até execuções. Enquanto isso, Maduro se defende colocando a culpa da crise venezuelana no imperialismo norte-americano, que teria a intenção de sabotar o país. Em 2016, Maduro obtém da Suprema Corte, uma instituição totalmente aparelhada desde os tempos de Chávez, a decisão de retirar o poder de atuação do Legislativo. E em 2018, Maduro é reeleito com quase 68% dos votos em uma eleição polêmica, repleta de irregularidades e marcada pela maior abstenção da história do país, com mais de 54% dos eleitores não comparecendo às urnas. Os opositores se recusaram a reconhecer Maduro como presidente e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declara presidente recebendo o reconhecimento imediato de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colômbia e Peru, e em seguida do Reino Unido, França, Alemanha e mais 50 países. Só que Maduro recebe o reconhecimento de países importantes como a Rússia, China e Cuba, e com o apoio do exército consegue se manter no poder onde permanece até hoje. Alguns dados do país são realmente assustadores. Segundo dados do FMI, em 2019 a inflação da Venezuela chegou a ultrapassar 1 milhão %. De acordo com um estudo divulgado pela Pesquisa de Condições de Vida realizado pela Universidade Católica Andrés Bello de Caracas, 94,5% da população vive na pobreza e 76,6% estão abaixo da linha da extrema pobreza. E dados da Agência da ONU para Refugiados informam que a Venezuela tem hoje cerca de 5,4 milhões de refugiados. Em 2019, o IDH da Venezuela era de 0,711, sendo o 22º da América Latina e o 113º do ranking mundial. E essa é a triste história da Venezuela, um país que já foi considerado o quarto mais rico do mundo nos seus anos dourados e hoje vive uma das piores crises mundiais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.